Imagina essa situação. Oi, tudo bem? Você pode guardar esses R$ 100 para mim? Claro, mas vamos combinar o seguinte, eu não vou devolver esses R$ 100 a qualquer momento. Eu só vou te dar se você for demitida ou se você quiser comprar sua casa própria. Nossa, mas o dinheiro é meu e eu não vou conseguir ter acesso ao meu próprio dinheiro? Mas ok então, tá bom. Mas você quer esses R$ 100 emprestado então? Mas esses R$ 100 não é meu? É sim, mas como você não foi demitida ou você não vai construir sua casa própria, eu posso te emprestar R$ 100, mas eu vou cobrar uns juros em cima. Você vai me emprestar um dinheiro que é meu e você ainda vai cobrar juros? Sim. Isso que é uma boa ação. Também achou essa história um absurdo? Mas é exatamente assim que funciona o novo empréstimo consignado para quem é CLT. Se você quer entender todos os detalhes dessa novidade, fique até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que você tem que fugir dessa cilada financeira. Antes da gente falar tudo o que você precisa saber sobre empréstimo consignado, já deixa o seu like nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa e se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo nosso. Mais de R$ 1 bilhão já foram emprestados pelos bancos em formas de consignado para quem é CLT. 193 mil contratos já foram fechados em apenas 7 dias. O valor médio de empréstimo é de R$ 6.600, com parcelas de cerca de R$ 350, distribuídos em 19 meses. É assim que está atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, essa novidade do empréstimo consignado para quem é CLT ou que tem algum tipo de registro através de e-mail. Mas apesar de parecer um super benefício, nesse vídeo eu vou te mostrar em números por que isso pode se tornar um grande problema na vida financeira dos trabalhadores. Antes de tudo, eu vou te explicar o que é empréstimo consignado e depois eu te dou mais detalhes do que é esse empréstimo consignado atrelado ao FGTS. O banco é responsável por emprestar dinheiro para quem pede dinheiro para ele, mas quando ele percebe que tem um alto risco dele não receber o dinheiro de volta, ele cobra mais juros por isso. Ao contrário, quando ele tem qualquer tipo de garantia, ele consegue cobrar menos juros porque a chance dele deixar de receber, dele receber um calote, é muito menor. Por exemplo, se você faz um financiamento de um imóvel, seja uma casa ou um apartamento, ou de um carro, os juros costumam ser menores porque o banco tem como garantia o bem que você está comprando. Por exemplo, se você atrasa ou deixa de pagar o financiamento do seu apartamento, o banco consegue pegar o apartamento de volta. Mas, por outro lado, se você fica devendo, por exemplo, a fatura do seu cartão de crédito, os juros são muito maiores, porque ele não tem nenhuma garantia que ele vai receber aquele dinheiro de volta. No empréstimo consignado, além do banco ter a garantia que ele vai receber a parcela todos os meses, já que ele desconta direto em folha de pagamento, ele ainda tem outras garantias de que ele vai receber o valor total. Geralmente, o empréstimo consignado é feito para quem é funcionário público e para quem é pensionista ou aposentado pelo INSS. Esse tipo de pessoas tem uma certa estabilidade de que vai receber o seu salário praticamente até o último dia da vida dela, e por isso o banco tem uma garantia de que ela vai conseguir descontar em folha de pagamento até o final do parcelamento. Pode ver que geralmente os bancos fazem simulações de empréstimos considerando a idade da pessoa, então ela tem uma garantia de que aquela pessoa vai estar viva e ela vai conseguir cobrar todos os meses a parcela do empréstimo. Como o banco tem uma certa garantia de que vai receber, eles costumam cobrar menos juros dessa modalidade de empréstimo. Mas calma que eu vou mostrar na prática que esse menos juros não significa que é um juros baixo. O limite hoje que uma pessoa pode fazer um empréstimo consignado é de comprometer até 35% do próprio salário, mas na prática não é exatamente isso que acontece. Na realidade, muitos funcionários públicos e muitos aposentados e pensionistas do INSS comprometem boa parte do orçamento do mês. Isso significa, por exemplo, que se uma pessoa recebe R$ 2.000 por mês de salário, ela pode destinar até R$ 700 em parcelas de empréstimos consignados. Mas vamos pensar o seguinte, se uma pessoa está endividada e ela não consegue se manter com R$ 2.000, esse número é apenas uma simulação, mas a gente já atendeu casos de alunos com salários muito maiores que esse. Ela faz um empréstimo consignado para tentar sair da dívida, ela compromete, vamos supor, esses 35% de limite em empréstimo consignado e no final ela está recebendo apenas R$ 1.300 líquido do que ela deveria receber. Se a pessoa não conseguia se manter com R$ 2.000 todos os meses e teve que recorrer ao empréstimo, qual é a chance dela conseguir se manter com R$ 1.300?
35% a menos do que ela deveria ganhar. Geralmente o que essas pessoas fazem, ela recorre a outros tipos de empréstimos que são possíveis de ser feitos. Então ela recorre ao cheque especial do banco ou então ao cartão de crédito. Se ela não conseguia se manter com o salário líquido dela, como que ela vai conseguir se manter com 35% a menos e todos esses outros empréstimos que o banco amigão concede para ela? A gente atendeu uma aluna que ela tinha um salário de R$ 5.000 todos os meses, mas ela fez tanto empréstimo consignado, recorreu ao cartão de crédito, recorreu a outros tipos de limites que o banco oferecia, que no fim ela estava recebendo R$ 1.200 líquido na conta dela. Mas o detalhe, ela tinha um plano de saúde de R$ 1.200 que ela precisava pagar por fora. No final do mês, ela não tinha absolutamente nada de salário para ela pagar todas as outras contas dela, seja a água, a internet, energia ou as compras de mercado e moradia. Agora vamos explicar então essa super novidade do empréstimo consignado para quem é CLT. Além do banco já ter o super benefício dele conseguir descontar diretamente da fonte de renda do trabalhador, do salário, na folha de pagamento, agora o banco ainda vai ter a super vantagem da garantia do FGTS do trabalhador. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço que foi criado em 1966. E sabe qual foi o motivo da criação dele? A falta de educação financeira do brasileiro. O que acontecia até a criação do FGTS? Se um trabalhador antes dessa época fosse demitido, ele saía do emprego sem qualquer tipo de benefício e tinha que se virar nos 30 para conseguir pagar as contas dos meses seguintes, já que ele foi demitido, ele não tinha mais um salário para receber. Com a criação do FGTS, o empregador passou a ser obrigado a descontar uma parte do salário do trabalhador para uma poupança obrigatória. Essa poupança só é liberada para o trabalhador se ele for demitido ou se ele decidir comprar a casa própria ou reformar a própria casa. Ele não consegue ter acesso a esse dinheiro a menos que seja nessas duas situações. Acabou se tornando uma poupança para o trabalhador que foi demitido conseguir se manter até ele conseguir um novo emprego. O mundo ideal é que o brasileiro que trabalhasse tivesse em consciência a importância dele reservar uma parte do salário dele para imprevistos, a reserva de emergência. Mas como não faz parte da nossa cultura, o FGTS foi criado para dar esse benefício para o trabalhador. Mas sabe qual é a grande mágica? Hoje quem fica com o FGTS do trabalhador é a Caixa Econômica Federal. E esse dinheiro não fica em um cofre guardadinho para quando o trabalhador precisar dele. Ele fica em uma conta que rende 3% ao ano, mais a taxa referencial, que geralmente fica entre 0% e 1%. Então, o seu dinheiro, o seu benefício do FGTS está com a Caixa Econômica Federal. O banco dá uma rentabilidade de 3% ao ano para o trabalhador, mas obviamente que não está guardadinho. A Caixa já usa esse dinheiro para emprestar para quem está devendo, para emprestar para quem financia um apartamento, para quem financia um imóvel. E ela vai cobrar 3% ao ano por ter tirado esse dinheiro do fundo de garantia e emprestado para outra pessoa? Óbvio que não, ela cobra muito mais que isso. Hoje a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, está em 14,25% ao ano. Isso significa que o mínimo que um banco pode cobrar é mais de 14% ao ano, mas obviamente eles cobram muito mais do que isso. Então, além do trabalhador ter uma rentabilidade muito baixa, o banco pega esse dinheiro do trabalhador e empresta às vezes para o próprio trabalhador que está devendo. E o empréstimo consignado para a CLT funciona exatamente dessa forma. O banco vai então emprestar um dinheiro que já é seu, vai cobrar taxa de juros em cima do seu próprio dinheiro e ele ainda vai ter garantia de receber o seu dinheiro porque ele desconta do salário. E se o trabalhador for demitido, ele vai pegar o restante do empréstimo que foi feito do próprio FGTS. E o melhor, se não for suficiente, ele pode pegar inclusive da multa rescisória, que também é um benefício do trabalhador. Percebe como é uma grande cilada? Mas calma que eu vou mostrar isso tudo em números. Nós pedimos para nossa querida amiga vizinha, obrigada vizinha, por ter feito uma simulação para a gente de empréstimo consignado de R$5.000. Nós não conseguimos fazer a simulação pelo aplicativo da carteira digital porque hoje a gente não é registrado por CLT e esse benefício é concedido só para quem tem registro em carteira. No caso dela, o banco deu o super benefício de emprestar R$5.000 para ela e eles vão descontar 24 parcelas, ou seja, 2 anos, de R$ 296,51. Aparentemente, se você tem um salário, sei lá, de R$4, R$5.000,
reais, você pensa, Opa, nem 300 reais? O que a gente faz com 300 reais por mês? Nada. Eu vou aproveitar esse benefício e vou conseguir usar esses 5 mil reais para pagar uma continha, para reformar minha casa, fazer alguma coisinha que eu preciso. mas vamos ver em números o que isso significa? Se você ver os detalhes dessa simulação, o banco vai cobrar um pouco mais de 3% ao mês de juros e no final do prazo ela vai pagar R$ 7.116 para o banco. Enquanto ela pegou R$ 5 mil de empréstimo, o banco vai receber incríveis R$ 7 mil do próprio FGTS dela. Calma que a história piora. Você sabe quanto significa de taxa de juros ao ano se o banco está cobrando 3% ao mês? Não adianta você multiplicar por 12, porque a gente não está falando de juros simples, são juros compostos. Uma taxa de juros de 3% ao mês significa 42% ao ano. Eu acabei de falar para vocês que a taxa Selic hoje está em 14,25% ao ano. Se você deixar o seu dinheiro em um CDB de um banco digital que rende 100% do CDI, que é muito fácil hoje em dia de encontrar, você vai ter uma rentabilidade de 14% ao ano. Enquanto no consignado, que o banco jura que tem taxa de juros menores, vai ter uma cobrança de 43% ao ano. Essa diferença de quanto o banco dá de rentabilidade, de quanto ele cobra em juros, se chama spread bancário. E o Brasil tem um dos maiores spreads bancários do mundo. A gente nem está falando de juros do rotativo do cartão de crédito. O banco vai dar uma rentabilidade de 14% ao ano, ele cobra do trabalhador, do próprio dinheiro do trabalhador, do FGTS do trabalhador, mais de 40% ao ano. Mas e aí o que acontece se essa nossa amiga vizinha for demitida nesses 24 meses? O banco vai ficar sem receber? Não, independente do que aconteça com a vida financeira dela, o banco vai receber o dinheiro, porque ele vai poder descontar do próprio FGTS dela e, se não for suficiente, da multa rescisória. Para quem já se endividou, para quem tem qualquer tipo de dívida, sabe que se a situação aperta, se você for demitido, você não tem a obrigatoriedade de pagar o empréstimo. Você pode, por exemplo, privilegiar uma conta de água, uma conta de energia, uma conta de internet, o mercado, o seu aluguel, porque são contas essenciais que você precisa para sobreviver. Se você comprou muito com o cartão de crédito, não que eu estou falando que isso seja certo, e você não conseguiu pagar a fatura do cartão, tem a possibilidade de você sujar seu nome, deixar aquela conta para você pagar no futuro, seja algum limpa nome, seja fazendo renda extra, você conseguindo organizar suas finanças e negociar com o banco para pagar à vista, ou para reparcelar um empréstimo que você já fez, tem a possibilidade de você falar que não consegue pagar para você honrar com os seus compromissos mais importantes para a sua sobrevivência mesmo. No consignado, isso não é possível, como o desconto é feito diretamente em folha de pagamento. E pior ainda, do FGTS e da multa rescisória, o banco vai receber de qualquer jeito, seja você conseguindo pagar sua conta de água, sua conta de energia, a sua alimentação ou não. Esse é o grande problema do empréstimo consignado. A pessoa fica totalmente obrigada, atrelada ao banco e ela às vezes não vai conseguir pagar nem o que ela precisa para a própria sobrevivência dela. Muita gente deve se perguntar, Ju, mas o que eu faço se eu tenho alguma dívida e se eu quero me livrar das dívidas? Será que o consignado não vale a pena nem se eu pegar esse dinheiro com uma taxa de juros menor para pagar uma dívida com juros maior? Na verdade, não vale a pena, porque o melhor, se você está endividado, é você não fugir dos 3 pilares da educação financeira, que é ganhar mais, então é melhor você tentar fazer renda extra, você vender alguma coisa que você não usa, que está parado em casa, você fazer brigadeiro para vender na rua e todo esse dinheiro extra você pagar essa dívida que você já tem. Ou então você pode colocar todas as suas contas no papel e pensar, opa, aonde que eu consigo diminuir? Aonde que eu consigo gastar menos? Será que eu não estou gastando demais na Shopee, no Mercado Livre? Será que eu não tenho outras maneiras de gastar menos e essa economia eu pago minha dívida aos poucos? Existe essa possibilidade. E o terceiro pilar é você saber investir melhor. Será que se ao invés de eu pagar o empréstimo, eu investir esse dinheiro por um período, eu não consigo depois quitar essa dívida à vista? Então, se você focar nos 3 pilares da educação financeira, é muito melhor do que você depender do banco, que vai receber o dinheiro dele e às vezes não vai ajudar em nada a sua situação financeira. Porque como o consignado vai ser descontado direto na sua folha de pagamento, se hoje você não se mantém com 2.000, como que você vai se manter com R$300 a menos, com 35% a menos do seu salário? A chance disso dar certo é muito pequena. Agora vamos fazer uma simulação. Se a nossa vizinha, ao invés de pegar esses
R$ 5.000 por mês e ela pagar R$ 296 durante 24 meses, o que aconteceria se ela investisse esse mesmo valor que ela já não ia mais ter em conta? Quanto será que ela teria daqui 2 anos? Se a nossa vizinha tem uma dívida que ela quer quitar de R$ 5.000, por exemplo, e ela vai investir R$ 296 durante 24 meses, vamos supor que nesses 2 anos ela consiga uma rentabilidade de 12% ao ano. A gente está falando de uma taxa Selic de 14% ao ano, que não deve cair para menos de 12% nos próximos 2 anos. Daqui 2 anos, ela teria R$ 8.185, já pensando que seria um investimento de um CDB de 100% do CDI que tem a cobrança de imposto de renda. Então, ao todo, daqui 2 anos, ela já teria livre para ela mais de R$ 8.000. E esse valor, ela poderia, daqui 2 anos, quitar alguma dívida dela, porque o banco geralmente negocia quando a pessoa paga à vista uma dívida. Você terminou de assistir esse vídeo, se arrependeu de ter feito um empréstimo consignado? Calma que você pode desistir do empréstimo consignado se você fez esse empréstimo em até 7 dias. É só você pegar o valor total do empréstimo que você fez com o banco e devolver para eles, que eles não podem cobrar nada de juros. Você só precisa fazer isso em 7 dias. No caso da nossa vizinha, se ela tivesse pegado emprestado os R$ 5.000, ela tem 7 dias para devolver esses R$ 5.000 para o banco. Fuja dessa cilada financeira, porque isso não vai resolver sua vida financeira e provavelmente tem uma chance muito grande de deixar ela ainda mais endividada. Gostou desse vídeo? Então manda ele para todo mundo que precisa descobrir que o empréstimo consignado para quem é CLT não é um benefício e pode deixar as pessoas ainda mais no buraco das dívidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para você receber todos os nossos vídeos, porque a gente está aqui para levar mais educação financeira para a sua vida. E isso inclui você aprender novas maneiras de ganhar mais, como encontrar maneiras de gastar menos e principalmente aprender a investir melhor o seu dinheiro, que não é o que o banco quer que você saiba.